Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Eu estou muito feliz e, de certa forma, até nesse primeiro momento agora, emocionado, porque algumas coisas que eu vou relatar aqui, meus irmãos, e aí quando eu vejo os irmãos trazendo aqui à frente, devolvendo o dízimo, também depositando a sua oferta, e aí eu lembro daquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e que é um resultado da obediência dos irmãos em devolver aquilo que pertence a Deus, de trazer a oferta, e com isso nos possibilita de estarmos lá no campo missionário, levando a palavra de Deus para hoje, o que é considerado o estado mais desafiador do Brasil, na área de missões. Eu e minha esposa, nós somos naturais do Rio de Janeiro, e já vão fazer quase 16 anos que nós estamos lá no Rio Grande do Sul. Antes eu quero só fazer aqui uma pequena observação, abrir um parênteses, estou aqui na companhia dos meus amigos, pastor Robson Scardini, Aline Scardini e o meu sobrinho Bruno Scardini, gauchão. Os dois são daqui do Espírito Santo, moram em Vila Velha, passamos ali a sexta-feira à noite, né, comendo. Sorvete o menino não gosta não, foi só meio quilo de sorvete que ele comeu, cara. Mas também tá bom, ele não engorda, aproveita, né, eu não posso nada daquilo ali. Mas foi bom revê-los, foram missionários no Rio Grande do Sul, 2 trabalhos que eles iniciaram, uma na cidade de Flores da Cunha, continua até hoje a igreja lá, começou com eles, e na cidade de Pelotas também, num bairro chamado Areal, hoje tem um casal lá, fruto do trabalho, do desenvolvimento deles na área de liderança, eles já eram do projeto, né, convertidos ali, mas eles fizeram um trabalho excepcional de discipulado com aquele casal, Ricardo e Diliana, e estão lá hoje dando sequência no trabalho. Então quero aqui abrir o parênteses aqui e agradecer a visita dos amigos que vieram nesse momento. Meus irmãos, então como eu estava dizendo, eu vou trazer aqui alguns dados. Nós temos aqui a missionária Tainá, que é da igreja. Ontem ela deu um belíssimo testemunho aqui também, do que ela tem feito lá no Rio Grande do Sul, que Deus tem feito através dela, junto com a dupla dela, Neliana, na cidade de Caxias do Sul, e várias outras coisas, meus irmãos. Então eu queria deixar essa palavra de gratidão. A missionária Anaí orou aqui agradecendo a Deus e aos irmãos por isso, mas vocês irão ver aqui nessa manhã o que Deus tem feito lá no bairro Charlau, na cidade de São Leopoldo. É uma cidade de colonização alemã, estamos ali aproximadamente 30 quilômetros do aeroporto de Porto Alegre, mas um trabalho que está ali há 15 anos, ainda é uma congregação, mas com muitos desafios. Os irmãos estão lá conectados aí, já vi que já botaram o link lá no grupo da igreja, estão vibrando. E ontem daqui eu tirei uma foto, falei assim, quem topa vir aqui na Mata da Praia, dá um joinha na foto. Tem um bocado de joinha lá na foto lá. Então, pastor Gustavo, aquela conversa que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, quem sabe a gente não traz aqui, porque o filho precisa conhecer a mãe, vocês concordam? Uma assembleia aqui rapidinho, quem concorda aqui? O filho precisa conhecer a mãe, não é verdade, meus queridos? Amém, já tem mão levantada aí. Então a gente vai trabalhar em cima disso, para quem sabe no futuro próximo, trazer aqui um grupo de irmãos lá do Rio Grande do Sul, gaúchos, para conhecerem os amados irmãos, e a igreja que tem abençoado e que tem sustentado esse trabalho lá. Meus queridos, quando o pastor Gustavo me fez esse convite, toda a programação, eu fiquei orando e pensando, e me veio à mente um tema: crer e observar. E aí, inevitavelmente, isso já me levou logo àquele cântico, né, do cantor cristão, do hino 301, que vai dizer lá no seu coro: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Há uma coisa assim, meio que parece que já vem no nosso DNA, que tem aquela coisa lá de Tomé. Às vezes a gente critica Tomé, mas eu não sei, se eu não tivesse no lugar de Tomé também, se eu não queria dar lá umas futucadinhas para ver se era Jesus mesmo. Porque tem uma coisa em nós, seres humanos, que a gente precisa crer. A gente precisa ver para crer, não é isso? Ver para crer. Mas eu queria inverter um pouquinho. Eu queria inverter um pouco. Eu queria trazer, na verdade, primeiro crer, para depois ver, primeiro crer, para depois observar. Estamos aqui no pleno congresso missionar, onde nos faz pensar e repensar muitas coisas. Ontem eu estava aqui sentado, ouvindo os 4 missionários aqui falando, e o Caril também, vai estar falando hoje à noite, né? E falando lá dos desafios que ele tem enfrentado, e aí, por um momento até pensei assim, ele é missionário, ele é missionário. Apesar de estarmos na mesma cultura, meus irmãos, aqui dentro do Brasil, mesma cultura não, mesmo país, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é totalmente diferente. Eu não sei se eu tenho um gaúcho aqui na plateia, ou se alguns já foram lá, parece que um grupo de homens já foi lá e está mobilizando aí um coro de homens, né, para ir lá e tal. É bom ir em julho,
O frio é um negócio de Deus, né? É por Deus que a gente está lá há quase 16 anos e porque a gente ama aquele povo. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, meus irmãos, eu falei assim, Deus, eu estou aqui. Primeira oração que eu fiz foi, Deus, eu estou aqui porque eu amo ao Senhor, eu estou aqui em obediência ao Senhor. Eu não conheço uma alma vivente aqui. E eu preciso que o Senhor coloque amor no meu coração pelos gaúchos. E Deus colocou, meus irmãos. Amor esse que já vão aí quase 16 anos, não pretendo retornar para o Rio de Janeiro, apenas para visitar a família, alguns compromissos, mas eu entendo que isso é amor que Deus coloca no nosso coração, e a gente precisou crer para depois a gente observar aquilo que Deus poderia fazer. Eu jamais poderia imaginar, meus irmãos, em pleno inverno de 2008, quando eu saio da casa lá do Rio de Janeiro, aí, quando eu falo da casa dos meus pais, e da casa da mãe dela, porque os móveis já tinham ido para a mudança, não tinha nada dentro de casa, e a última noite eu preferi dormir na casa dos meus pais e ir junto com a mãe dela. Mas eu jamais poderia imaginar das coisas que Deus poderia fazer a partir daquele dia 26 de junho de 2008. Eu só tinha uma coisa a fazer, eu só precisava crer em Deus. E às vezes, meus queridos, na nossa vida diária e tudo mais, até como cristãos, a gente precisa crer mais. Talvez a gente diga que crê, mas eu acho que ainda precisa dar um passo a mais. Eu não estou dizendo que você tenha que sair daqui para ir para um campo missionário, só vai para campo missionário quem Deus assim o chama, mas como disse aqui o nosso irmão aqui à frente, o campo missionário é onde nós estamos, e é onde você está, e a gente precisa crer na ação de Deus para isso, meus irmãos. O texto que eu quero destacar nessa manhã e observar com os irmãos encontra-se lá em Lucas capítulo 5, versículos 4 a 5. Enquanto está sendo projetado, ou você procurando na sua Bíblia, eu quero aqui agradecer ao irmão Juarez, à irmã Juliana, olha que dia fantástico estar ali com vocês ali. Eu quando vi a hora, eu não vi hora, né? Foi o irmão Juarez que olhou assim, mas já é tantas horas, você quer descansar? Eu falei, nem vi a hora passar. A conversa estava tão boa ali, parecia que a gente já conhecia há um bom tempo, né? Bom tempo. Então foi um dia assim muito especial, quero demais agradecer aqui publicamente aos irmãos terem nos recebido lá. E quando eu voltar, se quiser me convidar, eu topo também, não tem problema não, eu sou assim mesmo. E quem mais aí, meus irmãos? Eu sou dado assim mesmo. Quem tem que fazer amizade? O que a gente leva da vida é amizade, nós somos irmãos em Cristo, não é verdade? Porque o convite também está feito, quem quiser ir lá no Rio Grande do Sul, mas tem que ser ali pertinho de julho ali e tal, que é um climazinho bem agradável, né? Alguns rindo, eu acho que já imagina como é que esse clima é agradável ali, né? Mas você já imaginou seu osso doer por causa do frio? Esse casal aqui morou na cidade de Pelotas, mesmo, o pessoal chama de Veneza brasileira. É um gaúcho meio metido, né? Veneza brasileira. É porque o negócio lá é inundado mesmo. É umidade que só, né, pastor Robson? E aí você sentiu o osso doer. É uma coisa impressionante, mas graças a Deus que eu e a Anaí, nós gostamos do frio, a gente se adaptou muito bem. Lucas capítulo 5, versículos 4 a 5, eu destaquei na versão NVI, que diz assim o texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão, aqui Jesus, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Meus irmãos, que texto fantástico. Que texto fantástico. Que tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui neste final de semana, tem tudo a ver com a nossa trajetória missionária, minha e da minha esposa, e passa filmes e filmes pela cabeça, mas a gente consegue observar aqui, meus irmãos, que nesse texto, que Jesus ele fala com Simão e ele fala com os outros, Jesus ele dá uma orientação, ele dá um direcionamento para aqueles homens, vá, ele começa a dizer assim, vá, e qual é o contexto que isso aqui está acontecendo? Aqui nesse contexto, meus irmãos, é a chamada dos primeiros discípulos. Aqueles ainda não eram seguidores de Jesus, eles já tinham visto Jesus fazerem determinadas coisas, milagres e tal, mas ainda não eram seguidores de Jesus. E aí está dentro de um contexto ali de pesca e tal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aí Jesus fala assim, vá para onde? Para onde as águas são mais fundas ou mais profundas, dependendo da versão. Jesus não manda para onde a aguinha está tranquila, paradinha, onde está tudo certinho. Ele manda aqueles homens para as águas mais fundas e profundas. O que me faz pensar, não estou lá naquele contexto, não conheço aquele mar, mas provavelmente fosse águas mais agitadas, né, onde tivesse mais ali uns rebuliços da água, enfim, mas ele manda ir para as águas fundas. E ele diz para todos, lancem as redes.
Nós não temos dúvidas, eu não tenho dúvidas que Deus ainda fala conosco. E Ele vai continuar falando com todos nós. Ele vai continuar nos dizendo e nos direcionando aquilo que nós devemos e precisamos fazer. Mas só que nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos àquilo que Deus vai nos dizer. Eu jamais poderia imaginar, meus irmãos, até dezembro de 2007, que eu seria um missionário no Rio Grande do Sul. Eu falo dezembro de 2007 porque foi quando eu estava terminando meu seminário, e naquela crise eu falava com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não me vejo em nenhuma igreja aqui no Rio de Janeiro, eu não consigo me ver numa igreja organizada aqui no Rio. E já tinha convites, mas eu não conseguia me ver naquele contexto. E aí quando a junta, tinha um casal, na verdade, que eram professores de seminário, e convidaram um executivo da junta, que foi lá falar, o pastor Davidson, e quando ele começou a falar de missões, dos desafios do Brasil, eu falei para o meu colega assim, cara, eu acho que é isso que Deus quer para a minha vida, não é possível. Que foi o que mais me emocionou, mais me empolgou até agora. Mas eu não fazia a mínima ideia. E esse meu amigo vai para Santa Catarina tirar férias de uma missionária, e aí quando ele volta, e tem um rapaz lá no sul, é isso, aquilo, outro, tal. Eu falei, então já sei, eu vou me apresentar para o sul do Brasil. Conversei com minha esposa, oramos durante um tempo e nos apresentamos ali em fevereiro de 2008 na Junta de Missões Nacionais, e em junho daquele mesmo ano a gente já estava lá no Rio Grande do Sul. Chegamos em pleno inverno, aí que eu fui entender o que era frio, porque no Rio de Janeiro 23, 24 graus, eu acho que não é diferente daqui, já estamos sentindo frio, não é verdade, meus irmãos? Aí quando eu chego lá com o negócio, a sensação térmica, meus queridos, na nossa região ali, chega, a sensação, tá? Chega abaixo de zero, em algumas situações, em alguns momentos. E eu lembro quando a gente foi morar lá, o cascaio não era dos melhores, né? E aí a minha esposa pegava uma garrafa PET, que não dava para comprar uma bolsa térmica. Ainda não dá, talvez, mas naquela época então dava muito menos. Então ela pegava uma garrafa PET, fervia a água, jogava ali dentro e metia debaixo do cobertor. Que barbaridade. E ela botava o pé ali em cima para poder esquentar. Mas hoje, 16 anos depois, já não precisa mais. É o mesmo inverno, mas aí com um simples edredom já resolve o nosso problema, né? Mas só que a gente tem um costume que a gente levou do Rio de Janeiro, o ventilador tem que estar ligado. Pode estar abaixo de zero, ele vai estar virado para algum canto. Mas daqui mesmo, vocês estão rindo que vocês gostam, aquele barulhinho, né? E quanto mais barulhento, melhor para mim. O ventilador silencioso não faz efeito nenhum para mim. Quanto mais barulhento, eu tenho que amarrar ali o bichinho na cadeira, que chega a trepidar. Quanto mais barulhento, aquilo para mim, menina, que maravilha. Né? Quando eu visito os missionários, eu não tem problema, eu durmo no chão, na sala, eu só peço uma coisa, me arrumo o ventilador, porque é o que me faz dormir, no resto não tem problema. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos, meus irmãos, porque Deus tem nos falado, Deus tem falado conosco, Deus tem dito para a gente o que fazer. Mas nós vimos também uma certa, digamos que, incredulidade por parte daqueles homens que ali estavam. E por que eu digo isso? Porque no texto vai dizer assim, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Já perceberam que Deus às vezes pede para a gente fazer umas coisas assim? Deus tem um senso de humor fantástico. Porque eu costumo dizer que Deus vê depois da curva, meus irmãos. A gente não vê, né? A gente só vê depois que a gente faz a curva. Mas Deus, Ele vê depois da curva. E o tema da nossa mensagem é o que é crer e observar. Quando a gente crê, a gente vai observar coisas fantásticas, extraordinárias. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as nossas ações, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 16 anos, e eu já tenho quase 40 de vida cristã. Então faz a matemática aí e vê o tempo antes de eu chegar até o campo missionário. Mas uma coisa que eu aprendi que seja a mínima coisa, ou a máxima coisa que eu tivesse que fazer no campo, eu preciso fazer tudo na total dependência do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu não vou na padaria sem orar antes. Eu não faço nada, eu não compro nada para dentro de casa sem orar antes. A nossa TV está dando uns piripaque lá, né, filha? Você está assistindo lá, não tem nada, só tem o YouTube e o Netflix. A televisão é tão boa que eu tive que pagar um plano mais caro do Netflix, porque o mais barato não aciona. Olha que coisa, né? Eu nem sabia que tinha isso também. Aí tal, tá dando lá, você está assistindo o negócio aqui, é porque fecha na minha cara lá. Aí eu falei, um dia a gente tem que comprar. Eu não vou comprar amanhã, nem depois. Vou pesquisar e a hora que tiver uma promoção boa e que eu puder pagar, eu vou comprar. Enquanto isso, ela vai continuar desligando a minha cara. Mas eu já estou orando para Deus me mostrar onde tem uma promoção boa e tal, e vamos que vamos. É só exemplificando, meus irmãos. Precisamos fazer como servos de Deus tudo. E quando eu falo tudo, é tudo.
na total dependência do Espírito Santo de Deus. E olha o que o nosso amigo vai responder para Deus aqui, para Jesus. Mas, ele diz que passou a noite inteira e não pegaram nada. Mas, como és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a Geise. Gente, isso aqui tem um ensinamento para a gente, para a vida inteira. Ainda não eram discípulos de Jesus, não caminhavam com Jesus, mas já tinham visto Jesus fazer algumas coisas ali, alguns milagres. Já tinham ouvido falar, e talvez até presenciado, e aí ele fala assim, mas, porque é tu que está dizendo, então eu vou fazer. Porque senão também eles não fariam. A impressão que eu tenho lendo aqui, esse texto, nessa frase, é isso. E meus queridos, nós precisamos saber identificar e discernir a voz de Deus. Porque talvez nem sempre será Deus que está dizendo para a gente. E é por isso que a gente tem que buscar incessantemente, até nós termos a convicção e a certeza de que é Ele que está nos dizendo aquilo que nós devemos fazer. Meus queridos, com todo carinho, todos nós sabemos que nós devemos evangelizar. Todos nós sabemos que nós devemos amar o próximo, todos nós sabemos que devemos fazer isso. Mas existe a diferença entre nós sabermos e nós fazermos. E uma das coisas que eu tenho refletido muito ultimamente sobre isso, até pensando na nossa igreja, lá na Charlau, que é a igreja dos irmãos, é filha da Mata da Praia, é que precisa haver uma ação do Espírito Santo, meus irmãos, para mostrar isso para cada um de nós. E me parece que de forma individual. De nós termos essa sensibilidade, de fato, para podermos ser um agente de Jesus por onde nós passarmos. E quando nós identificarmos essa voz e vermos que realmente é Deus falando conosco, nós só temos uma coisa a fazer: executar, obedecer. E foi o que eles fizeram, obedeceram a Deus, obedeceram a ordem de Jesus. E porque eles creram e fizeram o que Jesus ordenara, qual foi o resultado? A gente vê no versículo 6, que eu não coloquei no nosso texto. O versículo 6 vai mostrar de forma muito clara o resultado do que eles creram e daquilo que eles vão observar. E diz o versículo 6, quando o fizeram, ou seja, quando jogaram a rede onde Jesus mandou, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Meus irmãos, quando nós conseguirmos viver isso aqui, de crer em Deus, nós iremos observar coisas grandiosas. E mais uma vez, com todo carinho, meus irmãos, nós só temos uma igreja no Rio Grande do Sul que passa de 1.500 membros. Uma igreja, em todo o Rio Grande do Sul, que passa de 1.500 membros. 80% das igrejas do Rio Grande do Sul tem uma média de 60 membros. 80% das igrejas do Rio Grande do Sul tem uma média de 60 membros. Lá eles não sabem o que é uma igreja desse porte. Só tem uma em Porto Alegre, que é a Igreja Batista Monte Serra, que deve estar chegando na casa dos 2.000 membros, alguma coisa assim. Meus queridos, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue dimensionar aquilo que Deus pode fazer conosco, ou através de nós, quando nós cremos, e aí a gente vai observar a ação deles. E isso quando acontece, quando nós estamos atentos. Basta somente nós crermos, nós confiarmos em Deus, e a gente vai ver a ação dele. E por que Rio Grande do Sul? Lembra que eu disse em algum momento aqui que eu não imaginava ir para o Rio Grande do Sul? E aí quando quando chega para mim vários dados, meus queridos, eu quero só aqui falar alguma coisa. A Tainá falou ontem, eu acredito que os irmãos têm essas informações, são cerca de 11 milhões de habitantes, meus irmãos. Todo o Rio Grande do Sul, 11 milhões de habitantes. Porto Alegre não tem 20 igrejas batistas. Não tem 20 igrejas, estou falando cerca de 1.100.000, 1.200.000 pessoas, não tem 20 igrejas batistas lá. Não tem, meus irmãos, no Rio Grande do Sul inteiro, não tem 18.000 batistas. Se nós somarmos as quase 250 igrejas e congregações. Eu estou falando aqui de igrejas organizadas e de congregações. A gente talvez chegue à casa das 250 igrejas e congregações, igrejas organizadas e congregações. Só para os irmãos terem uma ideia, existe uma estatística que mostra que aqui no Espírito Santo, existe uma igreja batista para cada grupo de 6.000 pessoas. No Rio de Janeiro, existe região no Rio de Janeiro, mais ali para o norte, que existe uma igreja batista para cada grupo de 1.000 pessoas. Quando a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, nós temos uma igreja batista para cada 47.000 pessoas.
Então você pega toda essa população, divide pelo número de igreja batista e você vai descobrir aí esse percentual. Nós temos hoje aproximadamente, eu estou fazendo um levantamento para descobrir essas cidades, mas existe lá mais ou menos umas 9 ou 10 cidades que não tem presença evangélica alguma, pastor Gustavo. Nem batista, nem assembleia, nem outra denominação. Aqueles ali de fato não ouviram falar nada de Jesus. E simplesmente a gente creu em Jesus, estamos lá observando toda a ação de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito lá. Existe uma cidade chamada Viamão, que é coladinha com Porto Alegre, que lá tem um macumbódromo. As pessoas podem ir lá, é uma área reservada para que eles possam fazer ali, né, suas oferendas e tal, e participarem dos seus cultos afros e tudo mais. Foi aprovado, meus irmãos, no dia 23 de julho de 2004, uma lei estadual que aprova o seguinte: se ficar comprovado que é para um culto, uma liturgia, um culto afro, pode ser sacrificado qualquer animal, qualquer porte de animal, em qualquer lugar. E essa lei, ela entra dentro daquela lei de proteção dos animais e tal, então ela está ali dentro. Tem um parágrafo lá observando. Se for para essa finalidade tal, está liberado. E eu não estou aqui julgando nem criticando, muito pelo contrário. Eu estou trazendo aqui um dado, meus queridos, para nós entendermos o grande desafio que é o Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, era muito comum nós usarmos a seguinte expressão: o Rio Grande do Sul é muito difícil. E eu demorei 2 anos e meio para batizar uma pessoa. E eu comecei a dizer: olha, o Rio Grande do Sul ele é muito difícil. De fato, ele é muito difícil. Só que aquilo ali não batia com a minha personalidade, de ficar achando que a coisa é difícil e de me entregar e eu vou voltar para casa. Então eu troquei essa palavra difícil por desafiador. O Rio Grande do Sul ele é muito desafiador. É um estado onde tem uma cultura implementada, e é lindo, meus irmãos. Nós chegamos lá em junho de 2008, em dezembro daquele ano, tanto eu quanto a minha esposa e a nossa filha, que chegou lá com 13 anos de idade mais ou menos, né? Nós já cantávamos o hino do Rio Grande do Sul, todo ele, e cantamos até hoje, se for preciso. Mas eu nunca aprendi, nunca me ensinaram uma letrinha, uma frasezinha do hino do Rio de Janeiro. Talvez aqui vocês tenham aprendido no Espírito Santo, mas lá no Rio de Janeiro não se ensina. Porque é um estado que leva, eu costumo dizer que eles são patriotas mesmo. O pastor Jurandir, esteve lá, né, pastor? Trabalhando lá como missionário, então sabe a realidade do que eu estou dizendo, e talvez até muito mais, porque ele já pegou um outro contexto. Então, meus queridos, a gente está falando de um lugar onde, infelizmente, lamentavelmente, ainda tem um título, né, que nem eles querem, que é o lugar onde tem o maior número de pessoas que tentam se suicidar. A cada 50 minutos, meus queridos, uma pessoa tenta se suicidar no Rio Grande do Sul. E isso aqui não estou falando de estatística de crente que levantou, foi igreja não, são jornais seculares, é de lá que faz esse levantamento. E é um grande jornal de circulação lá que trouxe essa notícia. Ao final de um ano, mais de 1.100 pessoas tiram suas vidas por diversos motivos. Financeiro, espiritual, até mesmo cultural. Nós fomos para lá em 2008, plantamos uma igreja numa cidade chamada Sapiranga, cidade lindíssima, que fica a caminho de Gramado, a 50 minutos de Gramado aproximadamente, e graças a Deus nós temos lá hoje uma igreja batista plantada e demos posse lá a um rapaz que era ovelha nossa, hoje ele é o pastor dessa igreja e agora estamos em São Leopoldo. Mas o que a gente ouve, ontem mesmo estava lendo notícia, porque chega para a gente, um rapaz se suicidou, mas isso é quando noticia, mas é a toda hora. E é um grande desafio, meus queridos, porque as pessoas estão se suicidando, estão tomando essas decisões sem ter o encontro com Jesus. Enfim, falando no nosso contexto ali, de onde nós estamos agora, eu já falei para os irmãos dessa pequena experiência de nós plantarmos uma igreja lá. Essa igreja na cidade de Sapiranga, nós a organizamos em 2021, exatamente no dia que os batistas brasileiros estavam comemorando 150 anos do início do trabalho batista no Brasil. 10 de setembro de 2021 nós organizamos a igreja, e em dezembro de 2022 dei posse ao pastor. Entendemos que já tinha chegado o nosso tempo ali naquela cidade, naquele trabalho. Não pensávamos em sair de Sapiranga, porque também nós desenvolvemos um trabalho de coordenação de todo o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 3 estados, nós temos a responsabilidade de coordenar todos os quase 70 missionários, os 40 projetos missionários, então a gente tem que visitar essa turma toda, e reunião com convenção, aquela coisa toda e tal. E depois que eu dei posse em dezembro de 2022, falei, bom, agora eu vou me concentrar mais no meu trabalho de coordenação, e se Deus direcionar,
para alguma igreja, estamos abertos. E surgiu até uma oportunidade, seria até estratégico para o meu trabalho, ir morar em Santa Catarina. Mas as portas não abriam lá, as coisas não funcionavam, já tinha autorização da junta e a coisa não deu certo. Quando numa reunião com o pastor Gustavo, com o pastor Marcelo, com o nosso diretor executivo, o pastor Samuel Mouta, da área de missões, né, o gerente executivo da área de missões, estava eu e o pastor Hilton, que está numa cidade próxima, que respondia pela Charlau. E estava sem líder lá, né, pastor? Os meninos tinham ido embora, os radicais e tal. E naquele dia ali, depois que acabou, eu liguei para o pastor Hilton e falei assim, rapaz, eu estou sem igreja, eu não vou ficar aí na igreja que eu plantei, para não atrapalhar o pastor lá. Então faz o seguinte, você já tem a sua congregação, eu vou lá pregar na Charlau, eu já conheço o trabalho, ficava mais ou menos 25 quilômetros de distância da nossa casa, eu vou aos domingos pregar lá na Charlau. Só que, meus irmãos, missionário não vai só pregar, a gente não vai só pregar, a gente começa a ver as coisas e quer fazer. E aí identificamos que muitos membros que já tinham feito parte daquela congregação, não estavam mais congregando. E aí eu falei, meus irmãos, vamos fazer um culto da 100ª ovelha? E o povo lá topa, gente, o povo lá animado, vocês vão gostar demais de conhecer a turma, mas tem que tomar chimarrão, né, pastor Gustavo? Chimarrão é bom. E aí, eu falei, a turma, não, vamos embora, pastor. E aí convidaram lá o pessoal e tal, e naquele dia ali, uma irmã que estava afastada dos caminhos do Senhor, muito emocionada, ela se reconcilia com Jesus. E ali, vamos chamar do seu namorado, enfim, ele também, o Fernandão, vai estar lá junto, e ele começa a congregar, e num dia, numa mensagem evangelística, eu estava pregando, fiz o apelo, o Fernando vai à frente chorando, e aí, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, mas tem que casar, né, meu irmão, para batizar, tem que casar, né? Eu falei, tem que casar. E eu falei assim, e ela doida para casar, e eu falei, tu casa? Não, eu caso e tal. Aí fizemos o casamento dos dois, aí depois batizamos e tal, e o Fernando é uma benção lá, uma figura. Eu falo assim, rapaz, você é um gaúcho com sangue carioca, porque ele é uma figura. Se ele vier aqui, meus irmãos, ele incender esse negócio, o cara é uma figuraça. E aí, depois uma outra irmã que também foi naquele culto da 100ª ovelha, já está congregando conosco, casou também, depois eu vou mostrar uma foto dela ali, a irmã Lira, uma jovenzinha de 70 anos, conheceu um rapazinho de 74, e casou. A lemoa daquelas, rapaz, a lemoa minha. E casaram lá, estão lá, ela e o irmão Jones lá e tal. E estamos lá, casando o povo. Aí e eu já estou fazendo muito relacionamento no bairro. Eu tenho poucos meses que eu estou lá, já tenho pelo menos 11 pessoas que eu estou orando e me relacionando com elas para intencionalmente levar para a igreja e ganhar para Jesus. E uma, ainda não é, né? Fomos na loja de material de construção e uma senhora falou assim, eu tenho assistido, eu tenho visto a igreja no Facebook. Falei, que legal e tal. Essa igreja é casamenteira, né? Falei, está na fila também? Se precisar, a gente casa também. O meu barbeiro lá falou assim, eu estou voltando para minha namorada e tal. Falei, se precisar de casamento, eu faço para você de graça. Ele, não, está amarrado. Está amarrado, tem que casar, pô, não pode ficar assim, não, que barbaridade. Ele está na minha lista também, mas ele não sabe disso não. Meus irmãos, então tem muita coisa boa acontecendo lá. Eu queria pedir para o irmão da mídia aí soltar uns, eu vou falando aqui, meus irmãos, eu abri a metralhadora aqui, vou falando. Eu queria mostrar algumas coisas que tem feito lá. Eu quase toda semana falo contigo, né, pastor Gustavo? Deus o livre, eu dou trabalho, né, cara? Eu mantenho informado mesmo, eu mantenho. Pastor Marcelo de vez em quando, tal, mas pastor Gustavo toda semana. Eu já não sei mais o que eu tenho aí. Bota a primeira foto aí, e aqui eu botei para ir lá, e aqui não tem nada, aqui é só escrevinhado aqui. Olha, vamos botar ali umas fotinhas quando estiver aparecendo, enquanto isso eu vou falando aqui. Então, meus irmãos, já fizemos 2 casamentos. Olha, uma coisa fantástica. A escola bíblica lá na nossa igreja. Eu cheguei lá, meus irmãos, aqui, ó, deixa eu contar para vocês. A igreja que eu plantei, que eu fiquei 15 anos, eu não consegui implementar a escola bíblica. Eu peguei todos os dias da semana, vários horários, e não consegui implementar de jeito nenhum. Quando eu chego na Charlau, no primeiro domingo, eu falo assim, meus irmãos, vamos montar uma escola bíblica? Pastor, a gente gosta disso mesmo e a gente não tem. Meus irmãos, assim, cerca de 80% da membresia assiste a nossa escola bíblica. 80% da membresia. Quando nós assumimos, só tinha apenas 11 membros lá na congregação. Hoje, pela graça de Deus, já dobrou, já são 22, com carta de transferência, com batizado, reconciliação e tal, pela graça de Deus, e está ali a antiga congregação. Pode botar a próxima foto aí, por favor. Aí a nossa reunião de oração, onde temos mais ou menos o mesmo percentual, de 70% a 80% dos irmãos ali, participando também da oração, e meus irmãos, Deus tem feito coisas fantásticas através disso. Quer dizer, não é novidade para ninguém, né? Quando a gente ora, Deus vai lá e trabalha. Em uma dessas, essa irmã Lira, que casou, aquela de rosinha ali, ó. Ela é, meus irmãos, pensa numa mulher que ela é toda emperequetada, a irmã Lira. E está lá o Jones, o garotão do lado dela ali. Só contar uma experiência para vocês, meus irmãos, nessa questão de oração, que é o que mobilizou essa nossa saída da congregação. Pastor Gustavo conheceu lá. Toda quarta-feira,
A gente chega lá e começa às 7h30 e não tem hora para acabar. Acaba a hora que acabar. Não tem um roteiro, não é nada quadradinho. Eu costumo dizer que eu já não sou quadrado, não é à toa, já sou meio redondinho porque eu não gosto de nada quadrado. Então eu vou mexendo assim, tal, nem que eu vi o Espírito Santo. E teve um momento, numa dessas quartas-feiras, tem o irmão Cláudio, que é o esposo da Mara, ele é meu companheiro de batalha do lado de fora. E o pessoal ficou orando lá e a gente vai lá para fora. E assim, meus queridos, acontece cada coisa. No particular, a gente pode até conversar, é que aqui não teria tempo para contar diversas experiências, nessa área espiritual, de batalha mesmo, e talvez você pudesse até dizer assim, o chimarrão desse homem está estragado, que isso aí está estragado, esse negócio aí. Mas teve uma experiência pessoal, na frente dessa antiga, agora já é antiga congregação, tem um apartamento. Eu estava orando lá de fora, o irmão Cláudio tal, e orando, aí ele vai para um canto, eu vou para o outro, orando, intercedendo, porque, meus irmãos, a batalha espiritual é tremenda naquele lugar. Em Sapiranga, não era tão intensa assim, mas ali, meus irmãos, é intensa a batalha espiritual. Um dia eu estava no meu escritório trabalhando, e eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu não estou conseguindo nem levantar. Ela é físico? Eu falei, não sei o que é. E eu me joguei no sofá, me joguei. Depois eu tive discernimento, esse negócio aqui é espiritual. Gente, é um negócio assim, batalha demais. E aí eu estava orando e pedindo uma oração legítima. Deus, faça essa igreja crescer. A gente está trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas o crescimento quem dá é o Senhor e tal, e comecei a pedir o crescimento. Aí eu olhei para o prédio assim, estendi minha mão para Deus e tal. Aí Deus falou para mim assim, você está fazendo a oração errada. Eu falei, mas como errada, Deus? Pedir para a igreja crescer está errado? Que coisa, ainda vai discutir com Deus ainda, né? Mas estava só eu e ele ali e tal. Ele falou assim, você está fazendo a oração errada. Você precisa amar esse povo. Essa igreja precisa amar esse bairro. E depois que vocês amarem esse bairro de verdade, o crescimento vai vir. Fique tranquilo. Essas foram as palavras que Deus me disse. Na hora, meus irmãos, eu silenciei e falei, irmão Cláudio, vou entrar. Ele, vou entrar, acabou. E reuni os irmãos e compartilhei com eles o que aconteceu. E lá agora nós estamos, pastor Gustavo, nessa pegada aí, dos irmãos, de nós amarmos a comunidade. E aí isso me fez lembrar da minha primeira oração que eu fiz a Deus. Deus, coloca amor no meu coração pelo Gaúcho. E agora eu preciso ter amor pelo bairro da Charlau, por aqueles moradores que ali estão. Mas não é só eu, não é só a missionária, eu preciso que a congregação também, e eles sabem disso, estão me assistindo, eles sabem disso que eu falo todo domingo lá, quase todo domingo, mas na quarta-feira, que nós precisamos amar aquela comunidade. E meus irmãos, depois que eles observarem, que eles notarem esse amor, as coisas vão começar a acontecer. Pode tocar, filho. E aí o batismo do Fernando aí, depois que acabou, ele ainda deu outro mergulho na piscina, molhou tudo, é uma figuraça, Fernando, Deus ali. Aí botei o Claudião lá para entrar com ele e tal. Tem um videozinho, pode voltar esse negócio aí, tem um videozinho, hoje, esse vídeo, meus irmãos, é o novo local que nós estamos adquirindo em parceria com a Igreja Batista Mata da Praia, e também há um esforço da igreja, da congregação também, olha que coisa linda, já climatizado, meus irmãos, com 3 ar-condicionado bombando, essa frentezinha aí, ó, eu pedi para o dono, pastor Gustavo, ele deixou para nós lá, sofazinho bonitinho, tal, tá ali a irmã Mara, que fazia muito contato com o pastor Gustavo, tal, a Sofia ali, tal, e aí ele deixou, porque ali era um salão de festa, alugava para festa. E eu achei esse hall de entrada tão bonitinho, falei, não, eu não vou ter condição de fazer isso não. Aí pedimos esse armário também, ele deixou lá e tal. Eu falei, leva só essas mesas aí de festa aí que a gente vai precisar não, mas por enquanto, pode levar tudinho e tal. Meus irmãos, esse espaço ali, hoje, praticamente a gente triplica o espaço que nós estávamos anteriormente. E um homem muito sábio, que foi meu pastor, um dia ele me falou assim, a igreja cresce o tamanho que a gente proporciona. E a gente não tem gente para esse espaço todo, por enquanto. 2 banheiros todos adaptados para homem e mulher, para pessoas deficientes e tal, estão vendo ali, né? E muito bem feitinho, prédio novo, zero, e foi muito pouco usado. E ainda, isso aí foi quando a gente foi lá ver, né? A história é meio longa, como é que começou e tal, enfim. E ele está construindo em cima desse banheiro, tem mais um espaço, ele está construindo um espaço para 2 salas, ali onde vão ficar os adolescentes, e também, ele mandou fazer uma escada linda, uma escada linda, de ferro e tal, já está colocada essa escada lá, essa cozinha ele deixou toda montada, essa geladeira vai embora aí, cozinha planejada até com micro-ondas e tal, ele vai deixar lá para a gente também, nos fundos tem um espaço lá mais ou menos de uns 2 metros de largura, aí a Naí falou assim, a gente precisava de uma salinha para criança, o senhor não faz uma salinha para nós não? O homem foi lá e construiu uma sala também para a gente. Vocês sabem quanto que ele acrescentou no aluguel, tudo isso que ele está fazendo? Nenhum centavo.
E o senhor Roberto, ele é um empresário no bairro, ele já foi membro há muitos anos atrás dessa congregação, dessa igreja, há muitos anos mesmo, desde a época do pastor Junei, que vocês conhecem. E só que Deus trabalhou no coração dele de uma forma fantástica para ele nos abençoar. É que há pequenos detalhes, que não seria o caso aqui, principalmente a parte financeira, meus irmãos, do que ele fez. Não temos dúvida de que é a ação de Deus. E eu estou mostrando isso para os irmãos, é para vocês se alegrarem conosco e entenderem o seguinte: o trabalho está avançando na total dependência do Espírito Santo, amém? E a gente está lá, o que a gente precisa aqui dos irmãos orando e participando com a gente lá, as informações chegam através do pastor Gustavo e tal, mas é isso que a gente tem feito lá. Então, no dia 3, vai ser a inauguração desse espaço. Tem uma foto aí também, meu querido, da frente aí, tem uma foto. Olha lá que coisa linda, gente. Vocês não acham lindo, não? Eu acho lindo aquilo ali. Eu fico babando aquela foto ali. Nós ganhamos essa logomarca de um irmão lá do Rio de Janeiro. Se a gente fosse, eu não tenho nem ideia de quanto custaria isso aí. Aquela árvore ali, meus irmãos, é que ele descobriu que o IP amarelo foi eleito em 2005 a árvore símbolo de São Leopoldo, que é a cidade onde nós estamos. E ali ele colocou 5 cores, 3 cores da bandeira da Alemanha, foi colonizado por alemães ali a cidade, foi a primeira cidade que chegaram os alemães no Rio Grande do Sul, então foi São Leopoldo, e as outras 2 cores fazem parte do emblema lá, do escudo, né, da cidade. E aí nós colocamos aquela frase ali, um lugar de recomeço, lá também tem a logomarca da Igreja Batista Mata da Praia também, e no Batista, do Igreja Batista ali, tem uma cruz, o último T. Essa é uma fonte nova, fonte novinha, ele trabalha muito com isso, ele fez, e terça-feira agora, nós vamos adesivar a frente da igreja, vai ficar exatamente desse jeito ali. Se ali ele fez essa montagem, para eu ter uma ideia, né, mas terça-feira eu pedi para o cara, não, eu tenho que estar junto, eu quero ver esse negócio aí, eu vou perder isso nada, eu chego em casa amanhã de tarde, não, terça-feira ele vai instalar lá, para a gente e vai ficar linda, a comunidade já está convidando, né, Naí? O pessoal já é um comentário, não tem placa, tem nada, mas já é um comentário ali no bairro, pastor. E a dona, a esposa desse senhor Roberto, que é o proprietário, ela está sendo a nossa missionária. Ela está convidando pessoas, e o que bom, pessoas com problemas. Assim que é bom. Pessoas que estão entendendo que precisa de Deus mesmo. E já está convidando para a inauguração e tal. Então, enfim, meus queridos, eu queria dar esse relato para vocês e finalizar a minha palavra aqui, dizendo que quando nós cremos, nós vamos observar grandes coisas. Com todo carinho, esse momento, eu e minha esposa poderíamos estar numa praia em Florianópolis. Um lugarzinho mais ou menos. Para vocês não é tão diferente, porque aqui vocês têm praia lindíssima também, lindíssima, né? Mas nós entendemos de Deus que não era para nós irmos para Florianópolis. Nós deveríamos permanecer no Rio Grande do Sul e ir para Charlau, que não tem mar, que não tem nada, mas para fazermos a vontade dEle. Fomos para lá em obediência a Deus, crendo nele e já vendo e observando grandes coisas que Ele tem feito. E é isso que Deus quer falar para a sua igreja nessa manhã. Através de um congresso desse missionário, que nós precisamos crer e observar. Assim como disse o texto lá, né? Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para as águas onde são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nós fomos para Charlau porque foi Deus que nos mandou para Charlau. E nós somos muito obedientes a Deus. Porque, meus irmãos, a essa altura do campeonato, eu tenho menos tempo para frente do que eu já tive até agora. Eu estou com 52 anos, eu não tenho mais 52 anos pela frente. Ainda que eu tenha, eu não vou ter mais o mesmo vigor. Então, eu tenho menos para frente do que eu tive até agora. E uma coisa que eu propus no meu coração é, eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. Tem um filme, eu gosto muito de filme de guerra, assim, eu gosto demais e tal. E aí tem aquele resgate, eu não sei falar inglês não, tá, gente? É resgate do soldado, eu falo que é soldado Rian. Quem sabe falar inglês fala Ryan, eu falo resgate do soldado Rian. Mas ele chega para o tal do Rian lá, que foi salvo, e fala assim, faça valer a pena. E nós temos feito de tudo para que nesse tempo nosso aqui possa valer a pena. O fato, eu não me sinto maior do que ninguém mesmo. O fato de eu ter deixado meus pais, que hoje já são falecidos, Naí também, o pai dela já faleceu, foi no ano retrasado, né, filha? E mesmo uma passagem aérea estava um absurdo, R$8.000 para ir no Rio de Janeiro e voltar. Infelizmente ela não pôde ir no sepultamento do pai dela e tal. A gente não se sente mais nem menos do que ninguém. Eu me sinto um privilegiado porque eu obedeci, eu criei
no Senhor Jesus, e hoje eu consigo observar tudo aquilo que Ele tem feito. Fico só olhando assim, ó. Cara, Deus é fera. E eu falo para os irmãos na igreja lá, olha, se alguém aqui achar que é o pastor Walter, vocês estão redondamente enganados. Tudo que está acontecendo aqui é Deus. Eu só sou um pouquinho de cara de pau para pedir as coisas. Eu pedi um monte de coisa lá para o moço lá e foi deixando para nós lá. Aí eu não peço nada para mim, meus irmãos, agora para o reino eu peço mesmo. Se vocês quiserem saber o que a gente está precisando lá, me chama no particular que eu falo. Mas para mim eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Não preciso de nada. E que Deus continue abençoando os irmãos.